Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu gostaria que você, meu amigo e minha amiga, prestasse bastante atenção nessa mensagem de fé, porque eu sei que existe N perguntas na mente de muitas pessoas, se perguntando o que vai acontecer na outra vida, após a morte. E muitos são aqueles que vivem preocupados, porque sabem e têm a consciência que muitos que vivem na prática do erro, eles têm a consciência de que, se não abandonar os erros, serão condenados. Mas olha o que Jesus diz aqui para aqueles que estão dispostos a abandonar os seus erros, renunciar às suas vontades para fazer a vontade de Deus. Eu gostaria que você, meu amigo e minha amiga, se for possível, neste momento, fechasse os seus olhos, para que o Espírito Santo venha iluminar a sua mente através destas palavras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha abrir a mente dessas pessoas, para que quando eles ouvirem essa palavra venha penetrar no mais profundo da alma deles, do intelecto, da mente deles, do ser deles, e venha, meu Deus, transformar vidas em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, porque eu creio, tenho certeza que o Senhor já ouviu a minha oração em nome de Jesus. Muito bem, olha só o que está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 adiante, diz assim. O título diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então aqui já está dizendo claramente aqueles que a vida, aqueles que decidem, aqueles que tomam atitudes, aqueles que se arrependem, aqueles que estão dispostos a sacrificar suas vidas de pecados por amor a Jesus, aqueles que se entregam a Jesus, não haverá nenhuma condenação para eles. Vamos adiante para você entender melhor. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Veja só, não há nenhuma condenação para aqueles que se entregam a Jesus, para aqueles que têm o Senhor Jesus como Salvador. Não há nenhuma condenação para aqueles que não vivem para os prazeres da carne, mas para aqueles que vivem segundo o Espírito. Para esses que vivem segundo o Espírito de Deus, para eles não tem condenação. E diz assim: porque a lei do Espírito de vida é Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Veja só, quando a Bíblia diz que todo ser humano, do mais novo
ao mais velho, desde o primeiro que existiu, todos estavam condenados ao inferno, à morte eterna, condenado pelo pecado, pela prática do pecado. Mas quando o Senhor Jesus, ele veio para a cruz, quando ele veio a este mundo, e ele deu a vida na cruz, o sacrifício dele nos livrou da condenação do inferno. Então, todo aquele que se arrepende dos pecados, todo aquele que abandona as práticas do pecado, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus e recebe-o como o único Senhor e Salvador de sua alma, esses estão livres da lei do pecado e da morte. E diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto que como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Veja só, que coisa gloriosa. Veja como Deus é maravilhoso, meu amigo e minha amiga. Veja o quanto Deus, ele é misericordioso. Vou repetir aqui para você entender. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, quer dizer, é impossível do ser humano alcançar a salvação. Era impossível do ser humano obedecer à lei de Deus, às ordens de Deus, porque nós estávamos todos enfermos pela prática do pecado. Mas Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne, por isso Jesus veio, por isso foi necessário que Deus escolheu Maria para do ventre dela gerar Jesus. Jesus é Espírito, mas a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E esse Verbo é Jesus. Então ele se fez carne. Por quê? Porque o pecado entrou neste mundo através de um homem de carne e osso, um homem pecador. Então, para que o pecado fosse condenado e nos desse a oportunidade de, através do nosso arrependimento e sinceridade para com Deus, nós viéssemos ser limpos e perdoados dos nossos pecados e alcançar a salvação, então era necessário que ele condenasse no corpo dele, na carne dele, o pecado de tudo e de todos. Por isso ele diz aqui, e Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne, da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja só, a justiça é aquilo que é justo. Então Jesus veio justificar. Jesus está pronto para justificar a todos. Todo aquele que se arrepende, que reconhece, não, eu sou um pecador e eu me arrependo dos pecados que tenho cometido, eu me arrependo de tudo que tenho feito, que tenho desagradado a Deus, e decido abandonar o pecado. Eu quero viver uma vida reta diante de Deus, eu quero andar na linha com Deus, eu quero andar em comunhão com Deus, em santidade diante de Deus. Então Jesus nos deu esse privilégio. E qual o privilégio? De nós, sendo injusto, se tornar justo, de nós que andávamos na injustiça, começamos a andar pela justiça,
quando nós aceitamos Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa alma. E ele diz, porque os que são segundo a carne, ou seja, os que vivem segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que andam segundo o Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Veja só, aquele que tem o temor de Deus, aqueles que se arrependem e abandonam a prática do pecado e recebem Jesus como único Senhor e Salvador, eles não se inclinam, ou seja, não dão lugar à carne, eles não caem em tentação, pelo contrário, eles resistem à tentação. Mas aqueles que vivem na carne, que vivem pelos prazeres da carne, qualquer tentaçãozinha que vier contra eles, eles caem, eles fazem tudo, meu amigo, porque não tem neles a justiça de Deus. E diz assim, porquanto porque a inclinação da carne é morte, ou seja, aqueles que se inclinam, preste bastante atenção, aqueles que se inclinam para as coisas da carne, ou seja, aqueles que decidem viver uma vida inteira aqui na terra, pecando e na prática do pecado, desagradando a Deus, a esses, para esses é morte. Eles estão mortos, meu amigo, mortos para Deus, porque as obras deles são mal. As obras desses são mal, mas no momento que eles despertarem e acordar e buscar o socorro de Deus, Jesus também perdoa eles e apaga as transgressões deles e lhes dá a oportunidade de alcançar a salvação pelo arrependimento e pela obediência à palavra de Deus. Então ele diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, quando você se inclina para Deus, para você obedecer a palavra de Deus, para você fazer a vontade de Deus, então você tem vida longa, você tem prazer de viver para falar de Jesus para as pessoas, você tem prazer de falar da palavra de Deus para as pessoas, e você tem paz dentro de você, você é uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ele diz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Quer dizer, quando a pessoa escolhe fazer as suas vontades, ele se torna inimigo de Deus, porque as vontades da pessoa leva as pessoas a irem para bem distante de Deus, por causa de suas práticas erradas, por causa de suas iniquidades, por causa dos seus pecados, das suas prostituições, de tudo que não presta. E ele diz, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, quem está nesse mundo, aquele que está nesse mundo e vivem para fazer sua vontade e vivem para os prazeres da carne, esses não podem agradar a Deus em momento algum no erro que estão cometendo. Então Jesus diz, vós, porém, com aqueles que se arrependeram, que obedecem a palavra, que estão em obediência à palavra de Deus. Vós, porém,
não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Meu amigo e minha amiga, preste bastante atenção. Você já parou para pensar? A pessoa, seja ele quem for, seja ela quem for, a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, essa pessoa não pertence a Deus, essa pessoa não é de Deus. Agora você analise comigo. Nós sabemos que só tem Deus e o diabo. Se a pessoa não tem o Espírito de Deus, então a pessoa tem o espírito do diabo. E se a pessoa tem o espírito do diabo e ela morrer, o diabo leva ela para o inferno. Como também se a pessoa tem o Espírito de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, quando ela faltar aqui, o Espírito de Deus leva a alma dela para o reino dos céus. É simples de você entender. Está bem claro aqui. Não sou eu que estou falando. É a palavra que diz claramente, se você pode ver. Ó. Diz claramente: se alguém não tem o Espírito de Cristo, Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Esse alguém não é de Deus. Se ele não tem, não é de Deus. E se Cristo está em vós, o vosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Então veja só, meu amigo e minha amiga, a pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que tem o Espírito de Deus, no dia que essa pessoa, que Jesus recolher ela, no dia que Jesus vier para arrebatar os que estão vivos, aqueles que morreram com ele irão encontrar-se com ele nas nuvens, e esses receberão um corpo celestial, corpo de anjos, para habitar com Jesus Cristo lá no céu. Por isso que a Bíblia diz que não haverá nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É essa glória, é essa maravilha que a Bíblia nos revela nessa noite, meu amigo. Se você, meu amigo e minha amiga, que vai escutar, assistir esse vídeo, se você é aquela pessoa que diz assim: olha, eu não quero perder a minha salvação por nada nesse mundo. Para onde eu vou sem Jesus? Para onde eu vou sem Deus? Eu não quero perder minha salvação por nada nesse mundo. Eu já sofri tanto nesse mundo, e ainda quando eu morrer, viver um tormento eterno, longe de mim tal coisa. Eu decido agora mesmo a entregar a minha vida a Jesus, porque também eu não quero ser condenado. Eu quero estar eu quero ser um dos que estão na lista
dos que são salvos e não na lista dos que estão condenados. Então, meu amigo e minha amiga, tome agora mesmo uma atitude de fé e entregue a sua vida a Jesus. Abandone as suas crenças, seja lá em quem for, e creia somente em Deus. Confie somente nele. Receba o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador da sua alma. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.